Adivinhem quem voltou? Estamos de volta, dando continuidade ao nosso curso de Lei Maria da Penha. Meus amigos, a gente passou pelo item 2, então vamos fazer aquela limpeza no quadro, porque nós já dominamos esse ponto. Tá dominado, tá tudo dominado, então foi. Constitucionalidade já era. Aqui, a isonomia também. Igualdade material, isso. Lembra a escadinha da mulher? Agora vem o item 3. O item 3 que fala sobre característica. E para falar sobre característica, pessoal, eu vou colocar uma frase aqui no quadro. E eu gostaria de verdade que os senhores acompanhassem e entendessem e anotassem aí no caderno, em algum canto, na parede, onde for, mas anotem a frase que eu vou botar. Coloquem assim, ó. Em característica, a Lei Maria da Penha, não preciso dizer para vocês que LMP é Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não cria tipos penais. Aqui está. A Lei Maria da Penha não cria tipos penais. Cara, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito simples, pessoal, que vocês vão entender agora. Deixa eu puxar uma flechinha para saber que nós estamos falando disso. Vocês têm que entender, pessoal, que não existe crime da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não criou crime nenhum. A Lei Maria da Penha, ela não criou infração penal alguma. O que antes da Lei Maria da Penha era crime, após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, continua sendo crime. O que antes da Lei Maria da Penha não era crime, após a Lei Maria da Penha, adivinhe, continua não sendo crime. Então, por isso a importância dessa frase que vocês estão vendo, de que a Lei Maria da Penha não cria tipos penais. Ela não cria crimes. Tudo já existe. Aí alguém vai perguntar. É a pergunta tradicional. Mas professor, se a Lei Maria da Penha não cria crimes, ou seja, tipos penais, então para quem não sabe, tipos penais são crimes previstos em lei. Se a Lei Maria da Penha não cria tipos penais, para que ela serve? Qual é a moral? Ela é um picolé de chuchu que não serve para nada? Não tem graça nenhuma, é como dançar com a irmã? Não. A Lei Maria da Penha, meus amigos, ela tem muitas características, muitos objetivos, muitas finalidades e que são até mais úteis do que criar crimes. Porque os crimes já estão previstos no Código Penal, já estão previstos em leis especiais. Então alguém vai perguntar, quais são as características da Lei Maria da Penha? Bom, eu arrisco dizer a vocês que são 3. 3 são as características. Então eu vou fazer um jogo diferente agora aqui no quadro. Vamos fazer um jogo diferente, tá? Vocês já sabem que a Lei Maria da Penha não cria tipos penais.
Eu vou pegar agora esse item 3 e eu vou puxar aqui para cima. Por quê? Para usar melhor o quadro. Então a gente bota assim, 3. Características. Aqui está. E esses sujeitos aqui, que é o outro bloco, eu vou botar ele, quer saber, aqui para baixo. Vamos deixar ele aqui, depois eu ergo ele. Características. Como eu disse para vocês, 3 são as principais. Vamos enumerá-las. 1. Primeira característica importante da Lei Maria da Penha. Punir com maior rigor aquele que se encaixa nas regras da lei. Quem é essa pessoa? O agressor. Aqui está. Punir com maior rigor, ou seja, o crime já existe. A Lei Maria da Penha veio para dar uma dura. A Lei Maria da Penha veio para mostrar que não se deixa barato. Esse é o objetivo da Lei Maria da Penha. Mostrar que não é bem assim. Mostrar que o buraco é mais embaixo. Certo? Punir com maior rigor aquele que se encaixa nas regras da lei. O agressor, a agressora, enfim. Ah, professor, dá um exemplo. Claro que eu vou dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui, pessoal, a gente pode pegar, depois eu vou apagar, viu? O artigo 43. O artigo 43 é um exemplo. Eu também posso pegar o artigo 44. São casos que dão um rigor maior para quem comete crimes dentro das características dessa lei. Vocês já devem estar pegando aí no Vademecum, no material de apoio, enfim, onde for, esses artigos, não é? Comigo não é diferente. Eu também vou pegar agora esses artigos, para que a gente consiga entender, no fim das contas, qual é a moral, né? Por que que eu disse que, nesses casos, pune-se com maior rigor? Vocês estão percebendo também que eu não sigo a ordem da lei. É uma estratégia didática. Faz bem assim. Chegamos no artigo 43. Aqui está ele. Artigo 43. Vocês vão se dar conta... Nossa! Não, limpa. Aí. Vocês vão se dar conta de um detalhe. O artigo 43, meus amigos, ele vai fazer uma remissão. Eu afirmo a vocês que o artigo 43, ele é olhem aqui, artigo remissivo. Que letra maravilhosa, não é verdade? Mas eu ainda vou aprender a fazer uma letra melhor aqui.
Acreditem. Ele é um artigo remissivo. Por que um artigo remissivo? Porque ele remete a um outro artigo, que é o artigo 61 do Código Penal. Aí surge a grande pergunta. Ora, tudo bem, professor. O artigo 43 remete ao 61 do Código Penal. Perfeito, maravilhoso. Mas o que é o artigo 61 do Código Penal que eu não sei? Então eu já digo a vocês. O artigo 61, meus caros, descreve as chamadas circunstâncias agravantes. E o que são circunstâncias agravantes? O que é isso? Meus caros, circunstâncias agravantes são aquelas que norteiam o crime, circundam o crime, ou seja, ficam em volta do crime, mas não adentram no tipo penal e servem para elevar a pena. Eleva a pena do sujeito que comete o crime. Então, um exemplo, o crime de homicídio. Se eu matar um irmão, o meu irmão, o homicídio não é matar o irmão, o homicídio é matar alguém. Só que o artigo 61 diz que se esse alguém for o meu irmão, a minha pena é elevada. Ou seja, irmão é uma característica que circunda o crime, não entra no tipo penal, mas serve para elevar a pena. Serve para elevar a pena. Aqui está. Então, pessoal, o que o 43 fez? O artigo 43 incluiu um novo dispositivo. Ele incluiu uma nova agravante no Código Penal. Ele incluiu a linha F. A Lei Maria da Penha incluiu uma agravante no Código Penal. Diz assim, a linha F do inciso 2 do artigo 61, que eu vou ler para vocês, diz assim, ó: são circunstâncias que sempre agravam o crime quando não constituem, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1, a reincidência. Inciso 2, ter o agente praticado o fato. A linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou hospitalidade ou violência contra a mulher na forma da lei específica. E a forma da lei específica, a gente sabe que lei é essa. Lei 11.340 de 2006. Aqui está ela. Então aqui, meus caros, vocês perceberam a primeira característica da Lei Maria da Penha. Punir com maior rigor o agressor. Punir com maior rigor aquele que pratica um ato que venha a se encaixar na Lei Maria da Penha. Certinho? Compreenderam? Bacana. Bacana, pessoal. Mas como eu falei para vocês, o 44 também tem essa característica. Vamos falar sobre ele agora. Vamos falar sobre esse dispositivo, que é o 44. Só quero erguer ele um pouquinho aqui, para que a gente possa compreendê-lo melhor, né? Aqui está. Deixa eu eliminar aqui, papá. Aqui está o 44. Muito bem. O artigo 44, ele também é um artigo remissivo. Ele também é um artigo que faz remissões.
Ele se refere ao artigo 129 do Código Penal. Vocês vão agora me perguntar, o que é o artigo 129 do Código Penal? Bom, amigos, o artigo 129 é o crime de lesões corporais, certo? Então, o que fez, meus camaradas, a Lei Maria da Penha? Ela incorporou no Código Penal 2 parágrafos que outrora não tinham. O parágrafo 9º e o parágrafo 11. Incorporou 2 dispositivos. Aqui estão eles. Parágrafo 9º e parágrafo 11. Parágrafo 9º que diz que se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Senhores, atenção. A pena normal para lesão corporal leve, certo? Ela é de detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui, a pena mínima fica igual. É detenção de 3 meses. Mas a máxima não é 1 ano. A máxima é de 3 anos. Aqui está. A máxima é de 3 anos, meus amigos. Essa é a pena máxima. É por isso que hoje em dia vocês ouvem falar assim, amigão, cuidado, cuidado em quem tu agride. Hoje em dia, bater em mulher dá cadeia. É por isso. Antes da Lei Maria da Penha, a pena máxima, sendo até 1 ano, não levava ninguém para a prisão. Ninguém ia preso. Com a pena agora de 3 anos, a coisa muda de figura. Agora, de acordo com a Lei Maria da Penha, o agressor pode vir a ser preso sem problema nenhum. Até porque ela traz regramentos bem específicos disso. Bom, só que o artigo 44, ele não previu apenas, certo? Ele não previu apenas, meus amigos, o parágrafo 9º. Ele também criou o 11º, que, por sua vez, remete ao parágrafo 9º, onde diz: na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de cuidado em prova, porque em prova está caindo até 1/3. Até 1/3 escambau, não é até 1/3. É a pena será aumentada de 1/3. De 1/3. Se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Cuidado, certo? Porque se é aumentada de 1/3, santa matemática nos ajude. 1/3 de 3 é quanto, meus amigos? Vou dar uma dica. É 1. Então a pena fica detenção de 4 meses a 4 anos. Piora. E outro detalhe, nós não estamos falando aqui, certo? Nós não estamos falando aqui de praticar lesão em alguém e essa pessoa ficar portadora de deficiência, porque aí a pena é até mais grave. É agredir uma pessoa que já tem uma deficiência. Não é aquela história de que lesionou uma pessoa, ela perdeu o pé, ficou perneta. Ou então ela foi lesionada, perdeu uma mão, ficou maneta. Ou então ela sofreu uma lesão, perdeu o punho, ficou aleijada. Não é isso. Ela já é deficiente. E aí vai entrar aqui, a pena aumenta de 1/3. Então vejam essa punição com maior rigor. Vejam como a Lei Maria da Penha diz, não,
Ela tem que realmente mostrar para o agressor que não é essa barbadinha que nós temos nos dias atuais, que nós temos situações claras e peculiares. Certo? Compreenderam isso? Ok. Se compreenderam isso, meus amigos, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a tela. E a gente vai voltar para o quadro branco. E por que a gente volta para o quadro branco? Porque eu tenho ali o número 1. E se tem o número 1, é porque tem o número 2. Ah, mas esse número 2 não vai encaixar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o 1. O 1 você já tem. Quem quiser ver de novo, é só voltar um pouquinho o vídeo, né? Isso é o bom do EAD. O EAD é maravilhoso por isso. Vocês vão mastigando o conteúdo, vocês mastigam a matéria, certo? Cansou, dá uma pausa, vai dar um beijo no filho, vai brincar com o cachorro, volta, assiste mais um pouco. Essas são as maravilhas do EAD. Ah, eu não consigo me concentrar, ficar focado. Primeiro que tu não é foca, segundo que tu não precisa ficar concentrado ali o tempo inteiro igual uma coruja. Se tu cansar, tu sai. A videoaula não vai fugir de ti. Certo? Então, meus amiguinhos, eu vou eliminar agora o 1, porque a gente já viu. E eu vou botar agora aqui um número 2. Qual seria a segunda característica da Lei Maria da Penha? Retirar, olhem bem, benefícios que, vírgula, o agressor em outras situações poderia obter com a prática da mesma violência. Aqui está. Com a prática da mesma violência. Podem ler o que eu escrevi. Retirar benefícios que o agressor, em outras situações, poderia obter com a prática da mesma violência. Certo? Meus camaradas, qual é a atenção que eu quero de vocês? Em condições normais de temperatura e pressão, certo? Crimes que são praticados no Brasil, em algumas situações permitem que um agressor seja beneficiado com alguns institutos. O principal objetivo, pessoal, é não trazer situações pequenas para o bojo do judiciário e deixar ele se preocupar com casos mais relevantes. Só que na Lei Maria da Penha não é bem assim. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se porventura, se por um acaso, eu, Adriano, me envolver em uma briga de trânsito e der um soco em uma pessoa e essa pessoa fizer um boletim de ocorrência, tanto eu quanto essa vítima seremos chamados ao juizado especial e será feita uma proposta de transação penal para mim, que se eu aceitar, não vai haver processo criminal, desde que eu cumpra o que foi estabelecido.
desde que eu cumpra o que foi estabelecido. Perceberam? Só que agora vem o grande segredinho da Lei Maria da Penha. Isso não existe nesta lei. Esses benefícios estão eliminados. Existe um artigo que já dá essa dica para nós. E eu estou falando como exemplo o artigo 41. Mas vejam que o 41, amigos, ele é um exemplo. Eu posso ter outro, que é o artigo 17. Vejam como eu salto de artigos, para que a gente não decore simplesmente a lei de qualquer maneira. Para que a gente conheça a lei, para na hora da prova nós tirar de letra. Então vejam, o 41 é um exemplo, o 17 é um exemplo. Vamos primeiro para o artigo 41. Vamos para o 41. Mas nós estamos já bem pertinho. O que eu fiz aqui? Aí, 41. Aqui está ele. Vamos falar sobre esse artigo. Vamos entender esse artigo. Vocês vão ver que o 41 ele é bem curtinho. Ele diz assim, ó: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, é bem onde nós estamos, não é? Lei 11.340 de 2006. Independentemente da pena prevista, pouco importa se a pena máxima é 6 meses, 1 ano, 2, não interessa. Muito menos a pena mínima, não interessa a pena mínima, não se aplica a lei 9.099 de 1995. Que lei é essa, que é a lei 9.099 de 95? É a lei do GCRIM. Ou seja, é a lei dos juizados especiais criminais. A famosa lei do GCRIM, lei dos juizados especiais criminais. Aqui está ela, certo? Ou seja, a Lei Maria da Penha e a lei dos juizados especiais cíveis e criminais são incompatíveis. Por quê? Porque aqui, pessoal, ela traz benefícios. E a Lei Maria da Penha é incompatível com benefícios a agressor. Não pode haver benefícios, como, por exemplo, a transação penal que eu falei para vocês, que o camarada aceita, não tem processo contra ele. Então, se vier uma questão em prova dizendo cabe transação penal em Lei Maria da Penha, vocês vão responder não. Não. Cabe suspensão condicional do processo? Vocês vão responder não. Não cabe, porque isso tudo são benefícios. E o artigo 41 proíbe os benefícios da Lei 9.099 de 95. Então, o primeiro exemplo está aqui, o artigo 41. Mas como eu disse para vocês, nós temos também o artigo 17. O artigo 17 não é muito diferente, pessoal. O 17 também vai trazer para nós um exemplo desta característica. Deixa eu chegar nele. Está aqui. Está aqui o 17. E o 17 eu quero que vocês tomem um pouquinho de cuidado. Porque ele é campeão de cair em prova. Aliás, o artigo 17 não cai em prova. O artigo 17, meus amigos, ele despenca em prova. Sabe o que é despencar? É cair muito em prova. Então a gente tem que ter bastante atenção quanto a esse artigo. Diz lá no 17, é vedada. Bom, quando diz vedada, meus amigos, quer dizer que é proibida. Certo? Vedada é proibida. Então, com certeza, retira benefícios. É vedada a aplicação
nos casos da Lei Maria da Penha, de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Bom, vamos primeiro nos precaver das armadilhas? Vocês vêm comigo para fazer isso? Vamos nos precaver das armadilhas? Primeira coisa, a Lei Maria da Penha proíbe que o juiz condene o agressor ao pagamento de uma multa? Essa é a primeira pergunta. A Lei Maria da Penha faz essa proibição, proíbe, meus amigos, que o sujeito, como consequência do seu crime, pague uma multa? O juiz não pode aplicar a multa? Muitos dizem, não, não pode. Claro que pode, pessoal. É claro que pode aplicar a multa, só não pode aplicar ela isoladamente. Certo? Não pode aplicar ela isoladamente. O juiz pode aplicar a multa junto com a prisão. Pode? Pode. O juiz pode aplicar a multa junto com prestação de serviços à comunidade. Pode? Pode. Sem problema nenhum também. Com prestação de serviços à comunidade, também não há problema. Só a multa ele pode? Não. Não. Então vejam, ele retira benefícios, porque em outras situações, dependendo do crime, como por exemplo a ameaça. O crime de ameaça no Código Penal, lá no artigo 147, ele diz assim, ó, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto ou grave, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode, nesses casos, aplicar só a multa. Mas quando for, por exemplo, o marido ameaçando a mulher e o juiz condenar, ele não pode aplicar só a multa. A lei proíbe. Mas junto com a prisão pode. Junto com uma medida alternativa, pode também. Sem problema nenhum. Compreenderam isso? Isso é de extrema importância, eu gostaria que vocês entendessem bem. Bom, meus caros, o legislador que fez esse artigo 17, ele foi inteligente e burro ao mesmo tempo. Certo? Em que momento ele foi inteligente? Ele foi inteligente quando ele proíbe, por exemplo, o pagamento isolado de multa. Parabéns para ele. Perfeito isso. Perfeito. Aplicando somente a multa, não pode. Perfeito. Também quando proíbe, pessoal, pena de prestação pecuniária. Qual é a diferença da multa para a prestação pecuniária? É a destinação. Multa vai para o Estado. Prestação pecuniária vai para a família, por exemplo, ou para a vítima. O fato é que o legislador proíbe, primeiro, prestação pecuniária de qualquer maneira. Com prisão, sem prisão, com medida alternativa, sem medida alternativa, com multa, sem multa, não pode. Vai cair na tua prova. Prestação pecuniária não pode nem junto nem separado. Certo? E multa não pode isolada. E nisso ele foi inteligente. Por que ele foi inteligente? Para que o sujeito, para que o vagabundo não pense que para bater basta pagar. E assim criar, por exemplo, uma tarifa de pancada. Bifa do lado da orelha, R$250. Soco na boca do estômago, R$500. Pontapé, R$85. É para evitar isso. Então ele foi inteligente. Burro ele foi quando ele proíbe a pena de cesta básica. E por que nesse contexto ele é burro? Porque ele está proibindo o que não existe.
Pena de cesta básica, meus caros, como diria o Padre Quevedo, isso não existe. Não há pena de cesta básica no Brasil. Só o legislador da Lei Maria da Penha conseguiu proibir o que não existe. Mas, de qualquer maneira, a título de prova. Pode cesta básica? Não. E cumulado com prisão? Não. E cumulado com prestação de serviços à comunidade? Não. E cumulado com multa? Não. E cumulado com prestação pecuniária? Não. Cesta básica? Nunca. Prestação pecuniária? Nunca. Multa? Nunca isolada, mas junto com outras penas que não seja essa que ele inventou de cesta básica e prestação pecuniária, é possível. É que nem uma ex-BBB famosa que estava reclamando que na cidade dela as mulheres estavam sendo atacadas por um falso Papai Noel. Até agora eu estou querendo saber qual é o verdadeiro. Mas enfim, ela falou isso, então ela manja da coisa. Então cuidem com o 17. Até vou circular ele, porque é um dispositivo que cai seguidamente em prova e demonstra para nós o quê? A segunda característica da Lei Maria da Penha, que é retirar benefícios que outras situações o sujeito teria. Ora, o sujeito teria, por exemplo, o direito de pagar a cesta básica de transação penal no GCRIM, mas não é pena, mas ele teria lá. Ele teria o direito de pagar a prestação pecuniária ou só de pagar uma multa, mas quando for a Lei Maria da Penha, essa possibilidade não vai haver. Certinho? Bom. Fazemos a limpa aqui. Voltamos para o quadro. Voltamos para cá. Mais uma vez aproveitando o espaço. E nós vamos agora para o fechamento. Com a terceira característica. A terceira característica, amigos, é uma criação. Isso é a terceira característica. Uma criação. 3. Criação dos... Olhem bem o que eu vou botar. Juizados de violência. Será que eu tô com bateria ainda? Tô com bateria. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, meus caros, aqui nós temos a criação de um órgão. Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por que eu sublinhei e eu quero o cuidado de vocês quanto a isso? Por que motivo? Por que razão? O motivo e a razão são muito simples, pessoal. Vocês vão compreender bem. Vocês têm que entender uma coisa e compreender bem isso que eu vou falar. Uma coisa, certo? São os juizados de violência doméstica contra a mulher, que é diferente dos juizados especiais criminais ou civis, enfim. E por que eu estou dando esse respaldo? Por que eu estou dando enfoque sobre isso? Tem alguma razão aparente
para que eu dê um enfoque, que eu dê uma razão peculiar para esse ponto? Claro que tem. Porque na hora da prova vai dizer que a Lei 11.340 criou os juizados especiais cíveis e criminais. Vocês acham que não vai ter nego botando lá e errando? Claro que vai. Na pressa, na ansiedade? Não, não. Esses juizados aqui, eles são oriundos da Lei 9.099 de 95. Só que o que a gente aprendeu agora há pouco? Que quando se fala em Lei Maria da Penha, a Lei 9.099 é incompatível, certo? Então o que nos interessa é o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E ele tem previsão na nossa lei, meus amigos, na Lei Maria da Penha? Claro que ele tem previsão, evidente que ele tem previsão. E eu gostaria de convidar vocês a pegarem aqui o artigo 14. Artigo 14, vamos nele? Vamos para a lei? Artigo 14. Aqui está. E aí, meus amigos, eu também preciso ser justo. Eu preciso fazer justiça. Assim como no artigo 17 o legislador foi inteligente e burro ao mesmo tempo, no artigo 14 ele foi extremamente inteligente. Eu posso dizer para vocês que quem elaborou o artigo 14 só pode ter sido uma mulher. E se não foi uma mulher, tem uma mulher por dentro. Mas eu posso quase garantir isso aos senhores. Se não é uma mulher, tem uma mulher por dentro. Pela sensibilidade ao criar esse dispositivo. Olhem bem o que eu estou falando, pela sensibilidade ao criar esse dispositivo. Por quê? Eu vou explicar. Antes da Lei Maria da Penha, a mulher levava uns sopapos do marido. Ela, indignada, ia na delegacia fazer um BO. Indignada dizendo, eu quero cadeia para esse vagabundo. O policial ia lá, fazia o BO e ela dizia, e eu quero me separar dele. O policial dizia, ah não. Separar não. Separar não é aqui. Se separar é em tal lugar. Lá ia ela. Chegava em tal lugar e dizia, olha, eu gostaria de me separar. E eu gostaria de uma pensão. O funcionário dizia, pensão, senhora, não é aqui, é em tal lugar. Lá ia ela em tal lugar e dizia, eu quero uma pensão e quero a guarda dos meus filhos. O sujeito dizia, pensão até lhe dou. Guarda dos filhos não é aqui, é em tal lugar. E lá ia ela também em tal lugar para, enfim, buscar o que é seu de direito. Lá ela dizia, eu quero guarda dos filhos e eu quero também danos morais. Ah, não é aqui, é em tal lugar. Putz, vejam vocês, a mulher já tinha sofrido agressão, já foi vítima de violência e o Estado, ao invés de ajudar, ele fazia com que ela passasse uma via crucis, um calvário, meus amigos, um calvário imenso. O sofrimento dela triplicava, principalmente para buscar os seus direitos. Mas aí surgiu o legislador com uma ideia. E foi uma ideia de gênio que merece um belo troféu. E não isso aqui que eu tenho, ó. Talvez alguém em casa tenha também e se identifique. E não o troféu abacaxi. Quem já teve isso em casa, né? Lembra a infância, vai dizer. Mas enfim, merece realmente um troféu quem elaborou o 14. Por quê? Porque o artigo 14, ele resolveu esse problema da mulher. Resolveu. E como que ele resolveu? Da seguinte forma. Olha o que ele diz. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja,
O 14 prevê a criação desses juizados. Órgãos da justiça ordinária, significa justiça comum. E olha a competência. Vamos botar a cor da mulher aqui, né? Vamos botar aqui a cor da mulher, pegar uma cor bem cheguei, perfeito. Aqui está. Competência civil e criminal. Perceberam? Competência civil e criminal. Sabe como é que eu comparo o juizado de violência doméstica e familiar? Com aquela propaganda do Posto Ipiranga. O juizado de violência doméstica e familiar é o Posto Ipiranga da mulher. Ela quer fazer o BO? Vai no Posto Ipiranga, no juizado. Ela quer pensão? No mesmo juizado. Ela quer danos morais? No mesmo juizado. Licença do trabalho? No mesmo juizado. Separação? No mesmo juizado. Tudo ela busca no mesmo juizado. Vejam como isso é interessante, pessoal. Tudo se resolve dessa maneira. No juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então acabou aquele calvário, aquela via crucius dela de ir para tudo que é canto. Ela vai buscar um lugar só. Quem pode criar? Cuidem isso. União, o Distrito Federal e Territórios, que é a unidade da federação, e os estados. O que não tem aqui? Vocês têm que cuidar em prova. Não tem município. Então é União, Distrito Federal e Territórios e os estados. Criam, processam, julgam e executam qualquer causa civil e criminal que decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, pouco importando o horário, pode ser à noite, pode ser o dia, conforme o COG, as regras de organização judiciária de cada estado. A Lei Maria da Penha permite, os COGs vão regulamentar. E aí, pessoal, dessa maneira, vejam como isso foi bem visto, foi as grandes sacadas, tanto que no artigo 1º a gente viu, institui a criação dos juizados de violência doméstica e familiar, que vocês não vão confundir na prova com juizados especiais cíveis e criminais. Agora, vocês pensam que o legislador ficou por isso mesmo, a genialidade dele? Porque o legislador sabe, e sabe bem, uma coisa. Ele sabe que, quando a lei entrou em vigor, em agosto de 2006, esses juizados não iam estar implantados no outro dia. Aliás, até hoje tem regiões que ainda não têm os juizados de violência doméstica e familiar. Aí o legislador pensou, tá, mas a mulher não pode ficar nesse calvário todo só porque não tem o juizado ainda. Como é que eu vou resolver isso? Já sei, vou criar uma disposição transitória. E ele criou. Ele criou uma disposição transitória. E botou lá no artigo 33. Então vem comigo no 33 que vocês vão se divertir. Olha o 33 aqui. Olha o texto. De novo aquela cor que eu achei legal, né? Já vou botar ela aqui. Muito bem. Disposições transitórias. Vejam, enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e isso já caiu muito em prova e vai cair na tua, me cobra depois e me dá um fardinho, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 dessa lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.
e ECA, idoso, CPC, CPP, que também se aplicam subsidiariamente. Então, cuidem isso, pessoal. Vejam a essência e a sensibilidade do legislador. Nós temos o Poço Ipiranga, mas enquanto ele não for criado, pega o Shell e o Shell faz tudo ali, que são as varas criminais. Na prova vai cair, que são as varas cíveis. Vai estar certo? Não te ilude, magrão. Vai estar errado. E tu não pode errar isso na prova. Certinho? Firmou então, pessoal, as 3 grandes características. Vejam como a Lei Maria da Penha, ela realmente influi na legislação brasileira. E ao contrário do que muita gente pensa, ela colou, assim como colou a Lei Seca também. Hoje as pessoas não bebem e dirigem como faziam antes, pelo menos. Certo? Maravilha. Daqui, pessoal, a gente volta então. E a gente tem o item 4, que são os sujeitos. Ah, e aqui dá para se divertir também e tem questão de prova. Mas eu acho que vocês merecem agora um belo descanso. Não sei se concordam comigo, mas são merecedores. Então agora é hora de dar aquela paradinha, suave na nave, né? Passito, passito, né? Suavizito, na boa. E logo a gente volta, clica no próximo item que a gente vai seguir com a Lei Maria da Penha. Eu tô esperando vocês. Valeu!